Também é uma coisa interessante de você começar a pensar agora, em termos de separação de responsabilidade. De novo, Single Responsibility Principle. Separar o seu código de configuração do seu código de execução. Faz toda a diferença do mundo quando você começa a pensar desse jeito também. Se você observar, o próprio .NET faz isso. Então, os lugares onde eu faço a configuração das minhas dependências está aqui no Configure Services. E os lugares onde eu faço a configuração do middleware está aqui, ó, no Configure. Mas os dois estão no Startup. Eu não tenho configuração nem de middleware, nem de dependência fora desses lugares. A menos que você use um outro framework. Aí você pode fazer do jeito que você quiser. Mas usando os recursos do .NET, não tem como fazer em outro lugar. Você é obrigado a fazer aqui. O que eles estão fazendo com isso? Eles estão fazendo uma separação da configuração de injeção de dependência do middleware. Inclusive, muitos dos middlewares, por exemplo, o Swagger, eles têm configuração de injeção de dependência. Mas ela não fica no middleware. Ela fica no Configure Services. Ou seja, a separação aqui é bem evidente. Eu estou separando a configuração do middleware, as dependências do middleware, né? Eu estou separando elas da configuração do próprio middleware. Então veja que é uma boa prática que a própria Microsoft usa. Começa a pensar nisso. Separe o seu código de configuração do seu código de execução. Quando você for fazer o seu código de produção também, o seu código da aplicação, começa a pensar nisso também. Isso não serve só para código de infraestrutura, que é o caso do HTTP Client. Isso serve também quando você precisa fazer, sei lá, eu preciso preparar uma classe para poder invocar um handler, para poder invocar, né, um outro código meu aqui, passar ele como parâmetro para um método. Separa esse momento de configurar o seu request do momento de chamar o seu código também. É uma prática bem interessante. Você vai ver que seu código ele fica muito mais limpo quando você começa a fazer desse jeito. Porque aonde você está olhando para execução, você só se preocupa com a execução. E aí tira o ônus também de você ter que fazer teste em cima da configuração. Testar a configuração é um negócio chato. Porque você depende geralmente de um arquivo de configuração, você depende de um dado externo que vem de outro lugar. Isso é complexo de testar, enche o saco. E é um teste que a gente tem uma grande tendência a não fazer. Mas por que eu digo que a gente tem uma grande tendência a não fazer? Porque configuração é uma coisa que você não mexe todo momento. É muito difícil que você fique mexendo nas suas configurações toda hora. Uma vez que você estabelece o sistema, ele vai para produção e ele fica estável, normalmente o que você faz é adicionar chaves novas no seu config. Por exemplo, quando você tiver uma chamada nova de serviço. Agora, nas outras configurações, e mesmo nessas daqui de chamada externa, é muito difícil você ficar mexendo. As coisas tendem a funcionar quando o sistema está estável. O problema é que quando você precisa testar, aí ou você precisa mexer em alguma coisa ali, não tem teste. E você é obrigado a fazer teste de tudo que tem lá, ou você segue na linha de testar só o que você alterou.